Hoje nós vamos falar não de filhos, mas de crianças. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Essa passagem nos ensina algo incrível, incrível. E mais do que ensinar algo, nos adverte de algo muito importante. Vamos entender uma situação. No contexto dessa frase, os discípulos, enquanto Jesus estava ali no meio da multidão, fazendo alguns sermões, os discípulos começaram a afastar algumas crianças que queriam chegar próximo de Jesus, que queriam se assentar próximo dele, que queriam ouvir as histórias. Os discípulos, por acharem que as crianças atrapalhariam toda aquela oratória, começou a repreender as crianças e as tirá-las de perto de Jesus. E foi quando Jesus chamou-as e declarou a todos, falou assim: olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Agora gerou uma grande questão, porque as pessoas começaram a indagar: como assim das crianças são o reino dos céus? Jesus vem falando no seu ministério durante todo o tempo a respeito do reino do céu. E ele fala das bem-aventuranças, ele fala de requisitos. E toda a pregação de Jesus, ele traz uma barreira, um requisito, uma circunstância que precisa ser atendida para a pessoa conseguir estar no reino do céu. Então quem seguia Jesus, a cada dia se deparava com algo que precisava mudar na sua vida, que precisava se adequar para estar no reino do céu. De repente Jesus chama as crianças que não têm responsabilidade, que não têm preocupações, que não têm foco em mudanças, e questões referentes à filosofia da vida, e ele diz que o reino do céu pertence a elas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Note que as crianças, elas transmitem uma pureza incrível, uma pureza incrível. Quando eu tive meu primeiro filho, eu percebi uma coisa. As pessoas diziam assim: Diego, nós precisamos criar nossos filhos para o reino do céu. Precisamos prepará-los para o reino do céu. E eu descobri que não é isso, não é nada disso. Na verdade, nossos filhos, quando nascem, eles já nascem pronto para o reino do céu. Eles nascem puro, com a mente limpa, com o coração bom, santo. O nosso papel não é preparar os nossos filhos para o céu, mas é conservá-los aptos para o céu. Entendeu a diferença? Ou seja, você não vai plantar coisas na cabeça do seu filho, mas você vai manter a mente dele preparada para o céu. Existe uma diferença muito grande nisso, porque quando nós entendemos que nós devemos conservá-lo e não prepará-lo, significa que os conceitos de pureza, de sinceridade, de honestidade, de justiça, de amor ao próximo, tudo coisas inerentes a uma criança, você vai manter isso nela, você vai cativar isso nela, você vai fortalecer isso nela. Quando a criança demonstra uma fé de que Deus é capaz de dar um presente, de fazer uma cura, você não vai jogar um balde de água fria. Você não vai substituir a oração de uma criança por um remédio. Você não vai substituir uma prece de uma criança por lógica. Você vai exaltar, você vai cativar, você vai permanecer. Está entendendo? Você vai fazer com que perpetue esse espírito da criança pronto para o céu. E mais do que isso, a criança nos ajuda a nós nos convertermos para o céu. Porque por meio delas nós conseguimos enxergar o que nós deveríamos nos tornar. Às vezes as crianças desenvolvem com os pais pensando assim: nossa, ela vai se tornar um igual a mim. Não, para o céu tem que ser o oposto. Eu preciso me tornar igual a ela. Eu preciso ter a pureza dela, a sinceridade dela, a fé dela. Está entendendo? Agora Jesus, quando estendeu esse assunto, ele começou a falar de algo importantíssimo. Ele falou de escândalos. E ele disse assim que ai daqueles
que faz a um dos pequeninos vierem a tropeçar. Presta atenção numa coisa. Jesus, ele é famoso no mundo todo pelos seus atos e suas palavras de amor. No mundo cristão, a tua misericórdia e a tua graça é o que faz com que nós não sejamos consumidos. Mas esse mesmo Cristo de amor, de graça, de misericórdia, de paz, ele disse assim que aqueles que escandalizam a uma criança, aqueles que tiram da criança a sua pureza, a sua santificação, com escândalos, com brincadeiras, com coisas ridículas, melhor seria para essa pessoa amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar do que aguardar a sua justiça. Forte isso, não é? Não é forte? Em outras palavras, Jesus está dizendo que o peso de um pecado daquele que faz tropeçar a uma criança é algo que, olha, melhor seria a pessoa praticar o juízo de amarrar uma corda no pescoço, uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que aguardar a justiça de Deus. Por que eu disse que isso é importante? Porque quando casamos, naturalmente a nossa responsabilidade diante das crianças aumenta. O nosso convívio, contato aumenta. Em um determinado momento nós teremos nossos filhos e essa responsabilidade estará ali. Então, diante disso, nós temos naturalmente uma responsabilidade com qualquer criança no nosso meio, de preservá-la, de cuidá-la dessa forma que eu te falei. Mas quando nós temos filhos, a situação é muito mais séria. Deixa eu te falar uma coisa. Existem homens e mulheres, na verdade, que têm coragem de abandonar o esposo, a esposa, diante do filho, virar as costas e ir embora. Quando a pessoa faz isso, ela está pensando em quê? No seu relacionamento, né? No seu umbigo, e está falando que quer ser feliz, que esse casamento dá certo e eu vou me embora. Só que ela não percebe o escândalo que ela está trazendo na vida de uma criança, que vai crescer com uma visão de um casamento totalmente contrário daquilo que Deus almeja, que vai crescer com um déficit de um equilíbrio emocional referente a pai, a mãe, referente à família. E essa criança vai crescer diante de um escândalo causado por seu pai e por sua mãe. Não é à toa que pessoas que se divorciam, principalmente as que se divorciam tendo filhos e se casam de novo, a vida dessa criança se torna uma desgraça. E eu digo isso com base numa estatística diante de uma pesquisa que eu mesmo fiz com casais que se divorciaram e que vieram a casar de novo tendo filhos do primeiro casamento. Olha, na maioria dos casos, e quando eu digo maioria, de 10 a cada 9 dessas crianças, elas tiveram problema com bebida alcoólica, tiveram problema com drogas, com depressão, problemas em relacionamentos, troca de parceiros, prática sexual antes do casamento e fora do casamento. Isso eu nem menciono. Gastos com sessões terapêuticas inúmeras. Homossexualismo também muito presente. Então, ai daquele que faz com que um desses pequeninos venha se escandalizar. Ai daquele. E olha, para quem está em crise e pensa em se separar tendo uma criança, deveria pensar 2 vezes. Deveria pensar 3 vezes. Deveria pensar vezes o suficiente para mudar de ideia. Porque a sua responsabilidade sobre a vida dessa criança, ela é enquanto essa criança sobreviver. E por mais que você tenha problemas no seu casamento, isso precisa ser resolvido, para que essa criança ela não perca a pureza, a sua santificação, que vai comprometê-la um dia de entrar no reino do céu. E olha, para você que faz isso, fica a dica. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, se lançar no rio, do que aguardar o juízo de Deus. Mas Diego, já foi feito, sabe?
eu errei. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você errou, se você fez isso, peça perdão. É mais fácil você tentar restaurar algo mediante a sua confissão, mediante o seu pedido de perdão a Deus, mediante o abandono do pecado, do que você permanecer no erro. Tá entendendo? E olha, como esse assunto ele é intenso e profundo, se você tiver a necessidade de conversar comigo mais em particular a respeito disso, estou te aguardando, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.